Olá, meu nome é Arielle, a gente já se encontrou em outros momentos e agora a gente está aqui juntos para poder pensar um pouquinho a respeito de cuidar de quem cuida, de autocuidado. Afinal de contas, a gente tem se preparado ou se prepara para cuidar do outro, mas eu vou agora te fazer o convite a olhar para você e pensar um pouquinho a respeito da importância do autocuidado. Para começar, eu acho que é necessário que a gente reflita e talvez durante toda a minha fala eu te convide a fazer isso, mas especialmente agora, nesse comecinho, quero que você pense sobre as demandas com as quais você lida, ou as demandas com as quais você tem lidado ou planeja lidar, especialmente quando a gente fala da violência contra meninas e mulheres. De modo geral, a gente minimiza a seriedade, o impacto, a gravidade, os efeitos da exposição a essas histórias, a essas tragédias. Porque, vamos ser muito sinceros, muito honestos, ninguém nos procura quando a coisa está indo bem, quando está tudo certo. A gente entra em campo quando as pessoas precisam de ajuda e, invariavelmente, quando elas precisam de muita ajuda. Então, é natural que a gente sinta, em alguma medida, o impacto da convivência com essas pessoas e com essas histórias. E não porque a gente é fraco, porque a gente não é um bom profissional, porque a gente não estudou o suficiente, porque a gente não se cuida, porque a gente é negligente, mas simplesmente porque a gente é humano. E é natural que, enquanto humanos, a gente seja tocado pela dor do outro. Somos seres sociais acima de tudo. E como seres sociais, a gente empatiza com o sofrimento alheio. Então, pensar em autocuidado e pensar em cuidar de quem cuida significa reconhecer, num primeiro momento, as demandas com as quais a gente lida e os impactos dessas demandas sobre cada um de nós. Porque nessa tarefa de escutar o outro, de acolher, de orientar, de desejar o que é melhor, de criar soluções, de co-criar soluções, a gente está falando de uma tarefa de cuidado, sim, mas uma tarefa muitas vezes que gera uma sobrecarga e reconhecer isso não tem absolutamente nada a ver com não gostar do que eu faço, desejar fazer alguma coisa diferente, tem a ver apenas com lidar com a realidade daquilo que a gente está enfrentando. A gente fala também, para além do cuidado da sobrecarga, de uma invisibilidade. Porque, em vários momentos, essa dor, esse sofrimento, essa carga, essa sobrecarga, ela não vai ser palpável, ela não vai ser visível, mas ainda assim a gente vai sentir o impacto dela. Eu trabalho numa perspectiva que fala ou que pensa a violência como uma forma de trauma, e a partir dessa perspectiva, a gente entende que a mera exposição à dor do outro é suficiente para que a gente apresente uma série de sintomas e de adoecimentos tão graves, mais graves até do que aqueles que vivenciaram a violência. É o que a gente chama de trauma vicário ou trauma de exposição ou trauma secundário para alguns autores. É esse trauma ou são esses adoecimentos que vêm pela simples exposição cotidiana a essas histórias, a essas experiências. Porque quando a gente olha a própria definição de trauma, ou quando a gente olha os critérios diagnósticos para pensar o que é trauma, tem lá uma partezinha no DSM, que é o manual de diagnósticos que a gente de saúde mental utiliza, fala que a gente não precisa ter vivido diretamente o impacto de uma ação ou de um evento considerado traumático para que a gente adoeça. O simples fato de que eu testemunhei, que eu ouvi, que eu estava perto ou que eu trabalhei com essas vítimas é suficiente para que alguns de nós adoeçamos. Esse cálculo de quem é que vai adoecer ou quem é que não vai adoecer, ele é muito particular, porque a gente vai precisar levar em consideração alguns fatores, como fatores de risco, fatores de proteção, nível de vulnerabilidade, mas independentemente de quais são os teus fatores de risco e de proteção, qual é o teu grau de vulnerabilidade, eu gostaria que você considerasse
a seriedade e a gravidade do trabalho que a gente realiza e dos impactos que ele gera. Não só impactos positivos nas transformações que a gente promove, mas também os impactos em nós mesmos. Porque é uma delícia quando a gente atende um caso e a gente vê aquela mulher florescendo, rompendo aquela relação, aquelas crianças num lugar seguro. Mas em muitos momentos a gente sabe que não é esse o desfecho que a gente vai encontrar. E está tudo bem reconhecer que isso vai nos afetar. Quando a gente está falando de cuidar de quem cuida, ou de autocuidado, a gente está, em grande parte das vezes, falando de mulheres. Porque a tarefa do cuidado, ela foi historicamente delegada a esse público. Então, a gente tem mulheres cuidando de mulheres. Há exceções? Claro, e ainda bem que elas existem. Mas, de novo, via de regra, a gente está falando de uma mulher cuidando da outra. E também, historicamente, o cuidado foi uma tarefa vista como menos importante, ou vista como passível de não ser remunerada, ou não ser remunerada adequadamente. E aí o tempo passa a ser visto como um recurso inesgotável. A gente continua demandando esse cuidado sem necessariamente dar alguma coisa em volta, ou nos dar alguma coisa de volta. Às vezes a gente não está nem falando do outro, mas a gente está falando de nós mesmos e das nossas exigências. Então, pensar em cuidar de quem cuida é pensar em autocuidado, é reconhecer a nossa vulnerabilidade, possibilidade de sofrermos os impactos dessa exposição à dor do outro. E aí eu te pergunto, por que pensar em autocuidado é importante? Por que autocuidado importa? Bom, já deveria estar implícita a minha resposta a partir da minha fala, mas vou reforçar aqui, porque saúde mental importa. Porque não há quem consiga oferecer ao outro cuidado, afeto, carinho. Não há quem consiga pensar soluções. Não há quem consiga estar inteiro, disponível para o outro, se antes não se teve o trabalho de estar inteiro e disponível para si mesmo. Então, autocuidado importa porque saúde mental importa. Porque eu só tenho condições de oferecer para o outro aquilo que eu ofereci para mim. E aí talvez você esteja pensando autocuidado como deitar numa banheira de espuma, tomar uma taça de champanhe, colocar uma máscara facial, bem naqueles clichês de filme. E aí eu venho te dizer que autocuidado não é exatamente isso. Porque se a gente associa autocuidado a essa cena bem estereotipada e a gente associa autocuidado a recurso financeiro ou a algo que demande muito tempo, a gente começa a se deparar com esses obstáculos. A gente vai dizer, eu não tenho tempo para isso, Arielle, eu tenho muita coisa, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho meu trabalho, eu não tenho tempo para o autocuidado. Ou eu vou dizer, depois eu faço, se sobrar um tempo, no final de semana. Ou eu vou falar que eu não tenho recursos, é tudo muito caro, eu não tenho dinheiro, não dá para eu ir para um spa. Eu vou dizer que talvez eu não precise disso, porque frescura, isso é coisa de gente fútil. E eu imagino uma pessoa intelectualizada, uma pessoa que está a serviço do outro. Eu não quero, ou eu não posso, ou eu não tenho direito de ter esses privilégios. Se a gente imagina que autocuidado é isso, de fato, há que se concordar. Talvez não caiba mesmo na sua vida. Mas aí eu te pergunto, para além dessa cena estereotipada de autocuidado que talvez você tenha imaginado aí, num primeiro momento, quando eu comecei a falar desse assunto, o que mais poderia ser autocuidado? E até uma provocação extra, o que não seria autocuidado? Se eu fosse te dar um tempo para pensar, e talvez esse seja o momento em que você vai pausar o que eu estou te falando aqui agora, para tentar responder e preencher essa coluna, eu vou te dizer o seguinte, autocuidado é qualquer coisa. Como assim qualquer coisa, Arielle? Qualquer coisa pode ser autocuidado, desde que exista a intenção do cuidado. É a intenção que vai fazer a diferença, não é um gesto. Quer ver só? Descansar ou dormir até mais tarde pode ser um sinal de depressão, porque eu não tenho disposição para sair da cama, ou pode ser autocuidado, porque eu acordo todo dia muito cedo e no final de semana tudo que eu preciso é desligar o despertador.
exercício físico, todos os dias, pode ser punição, porque eu acho que eu comi demais, e aí eu estou falando de um sintoma de transtorno alimentar, ou pode ser autocuidado, porque eu tenho fibromialgia e o exercício físico me ajuda a manejar a dor. Eu sair para dançar todo final de semana pode ser eu fugindo dos meus problemas, porque eu não consigo ficar em casa sozinha e eu não sei me haver com a solidão, ou pode ser autocuidado. Qualquer coisa pode ser autocuidado. Comer salada pode ser autocuidado. Comer um brigadeiro pode ser autocuidado. Vai depender da intenção. Eu estou fazendo esse gesto, eu estou escolhendo esse gesto, esse comportamento, esse relacionamento com a intenção de cuidar de mim mesmo? Então aí a gente está falando de estratégia de autocuidado. Isso significa que há uma variedade gigantesca de estratégias, de comportamentos, de ações, de exercícios, de relacionamentos que entram ou que podem entrar na categoria de autocuidado. E que eu não estou falando, então, necessariamente de ficar num spa um dia inteiro. Mas eu estou falando de outras tantas coisas que podem e devem caber na sua vida. Então, na prática, como que eu faço para construir uma rotina de autocuidado? Reconhecendo ou já entendendo agora que qualquer coisa pode ser autocuidado. Aí eu vou te dizer que isso só é possível a partir de autoconhecimento. É só a partir do exercício de conhecer a mim mesmo e as minhas necessidades é que eu vou conseguir construir uma rotina efetiva de autocuidado. Sai do Google, nada de procurar. 10 maneiras de autocuidado, acorde às 4 da manhã, abrace a árvore, fique descalço, medite. Precisa caber na sua vida e precisa fazer sentido para você. Se você acorda às 4 da manhã para trabalhar, não faz sentido que eu te diga acorde às 3 para meditar. Talvez o que eu precise te dizer é durma um pouco mais, descanse um pouco mais. Tome um banho morno, gostoso, ou um banho gelado num dia quente. Autoconhecimento é fundamental para o autocuidado. A minha rotina de autocuidado não vai fazer sentido para você. Você pode até se inspirar por algumas das coisas que eu faço, mas eu tenho certeza que aquilo que você precisa não é aquilo que eu preciso. Porque a gente vem de lugares diferentes. A gente sente coisas diferentes, a gente interpreta o mundo de maneira diferente. Isso é o que torna o mundo complexo e, ao mesmo tempo, divertido. Mais ainda, eu quero te fazer um convite de pensar que cuidar-se não é indulgência, é autopreservação, é resistência. A gente precisa de pessoas cuidando de si mesmas, para que essas pessoas sejam capazes de cuidar do outro. Então, na próxima vez que você pensar que não tem tempo, não tem recurso, ou eu não preciso, eu gostaria que você se perguntasse, que você parasse para refletir e se perguntasse por que é que eu estou me deixando em segundo plano. Por que é que eu estou negligenciando as minhas necessidades? Por que é que eu estou deixando de lutar e resistir? E de fazer por mim aquilo que eu me dedico com tanto afinco a fazer pelo outro. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a pensar um pouquinho sobre autocuidado, que tenha te feito aterrar, pensando que, sabe aquele clichê de quando a gente está no avião e a aeromoça fala: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças, e aí elas nos orientam a colocar a primeira máscara na gente e depois na pessoa do lado, independentemente de quem seja a pessoa do lado. Se é nosso filho, pai, mãe, amigo, amiga, se é o amor da nossa vida. Não interessa, é primeiro na gente e depois no outro. Porque autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é sabedoria. É o que permite que a gente consiga fazer um mundo melhor, construir uma vida diferente e cuidar do outro. Então, muito obrigada. Eu fico aqui e espero que a gente se encontre em outra oportunidade. Obrigada.